Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar 2 João, capítulo 1, versos 12 e 13, que dizem: Tenho muito o que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações. E aí o apóstolo João termina, a sua segunda carta, um capítulo único, meros 13 versículos. Bom, queridos, o que nós podemos aprender nesses últimos versos, Primeiro, que a questão da escrita, queridos, o apóstolo João estava enviando uma carta para algumas pessoas. É claro que essa comunicação escrita é muito importante, Se você não pode se fazer presente, você envia uma carta. E trazendo para os tempos atuais, manda um e-mail, manda um WhatsApp, manda um tweet, seja lá o que for. Mas claro, queridos, apesar de todos esses meios enriquecerem muito nossas formas e possibilidades de comunicação, nada, absolutamente nada substitui a presença um do outro, você ver a outra pessoa face a face e ter esse relacionamento que é muito mais rico, Você está perto da pessoa a quem você pode abraçar, quem você pode cumprimentar, quem você pode ali, trocar o olhar, Então, queridos, o cristão ele tem que amar gente, tem que amar as pessoas, tem que amar a companhia dos outros. Que isso é um problema, quando o ser humano se torna recluso, se fecha dentro de casa. É claro que isso vai trazer problemas, queridos, porque o ser humano não foi feito para ser uma ilha. O ser humano não foi feito para viver só. Quem insistir em viver só vai trazer problemas, porque não é esse o projeto de Deus. O projeto de Deus para nós é nos relacionarmos. Ele falou para Adão e Eva: crescei e multiplicai-vos. O ser humano é para se relacionar, isso traz uma riqueza imensa. Com mais pessoas você tem contato, mais chances você tem de aprender, de praticar o perdão, de praticar o amor, etc. É o que é ensinado em Hebreus capítulo 10, verso 24. Consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Temos que incentivar uns aos outros, encorajar uns aos outros. E ele continua: e não deixemos de congregar-nos, de reunir-nos como igreja, segundo era o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproximam o dia. Queridos? Então, a igreja sempre foi um projeto de Deus, O próprio Jesus diz, que sobre essa rocha edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é a reunião do povo de Deus para aprender, para trocar experiências, para ter o seu momento de devoção a Deus uns com os outros. Ter um momento de comunhão, o partir do pão. Sempre isso foi algo lindo, quando as pessoas se dobravam umas às outras, se importavam umas com as outras, davam todo o suporte, toda a ajuda, conversavam, trocavam experiências, enfim, momentos de comunhão, de alegria juntos. Que a gente nunca perca isso, queridos, porque se perder isso, é um sinal do que Jesus disse, que o amor se esfriaria. Se você tem muitos dedos com as pessoas, não gosta de estar no convívio das pessoas, tenha cuidado para o seu coração não estar endurecendo. Porque cada ser humano é um ente que veio da graça de Deus. Deus permitiu aquela pessoa existir. Aquela pessoa é uma bênção, é um ser eterno, é um ser que precisa você cuidar daquela pessoa, amar aquela pessoa, orar por ela. Nós temos momentos juntos, porque cada um é precioso diante de Deus. E não adianta só cantar isso, porque existem músicas que nós cantamos isso. Isso precisa ser vivido, dando importância a cada um, individualmente. Cada pessoa é tão importante que Deus permitiu que ela existisse. Então, cada ser ali é uma criação de Deus, é alguém que Deus deu a existência e que nós possamos ajudar essa pessoa a crescer espiritualmente, a se tornar uma pessoa melhor e que nós possamos sermos melhores, nos dando uns aos outros, abençoando uns aos outros.
As Escrituras nos ensinam, né, queridos, a suportarmos uns aos outros, né, ou seja, dar suporte. Né, e se você não tem contato com outras pessoas, como você vai dar suporte? Nos ensina também a colocar os interesses dos outros acima dos nossos. Como você fará isso, né, esse ato, né, de autonegação, de negar a si mesmo, se você não tiver contato com outras pessoas? Como você vai servir aos outros? Um dos grandes mandamentos, um dos grandes princípios do cristianismo, se você não tem contato com esse outro. Como é que você vai lavar o pé do seu irmão se você não está convivendo com esse irmão? E se tem uma coisa que traz cura para a alma, é quando você deixa o egoísmo, deixa de viver apenas em torno de si mesmo e passa, né, a ter um tempo com a pessoa, conversando, desabafando, tendo aquela troca de amor que existe, né, no relacionamento humano. Então, queridos, como eu falei, não deixe de congregar, não deixe de ter, né, um lugar onde você possa ir se reunir com outras pessoas boas, outras pessoas que querem Deus e haver essa troca, essa vivência do cristianismo, de amor, né, de cada um se importando com o outro, de pessoas orando umas pelas outras. Bom, queridos, então fechamos, né, a segunda carta do apóstolo João. Essa epístola, essa carta do apóstolo João, logo no início já tem as marcas desse apóstolo, né, falando do ensino principal do cristianismo, que é o amor. Essa é a mensagem que foi ouvida desde o início, a mensagem do amor. Então, nós precisamos nos amar. Essa é a grande base, esse é o grande princípio do cristianismo. É o principal, é 99,99%. Nós precisamos nos amar. Isso é cristianismo. E ele também inclui uma parte significativa dessa segunda epístola, falando de como nós lidamos, né, com os falsos mestres, com os enganadores. Precisamos ter cuidado, não devemos dar qualquer tipo de apoio que permita eles continuarem com esse ensino, mas jamais perseguindo, jamais com ofensas, enfim, sempre amando e não dando suporte, mas jamais perseguindo, jamais. E concluo então, queridos, esse nosso estudo de 2 João, citando o verso 5. E agora eu lhe peço, e ele está pedindo para você, querido, e para mim, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemo-nos uns aos outros. E o final do verso 6, como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Queridos, que a gente venha aprender isso, né? Porque isso é o principal. Se nós andarmos em amor, queridos, nós estaremos muito bem encaminhados e vamos estar agradando a Deus, porque essa é a vontade de Deus para todos nós, que nós venhamos a andar em amor. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.